Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Controle de suporte de vida. Paradoxalmente, é necessário e benéfico para o sistema que suas engrenagens não estejam completamente saudáveis. A energia e, consequentemente, a força da intenção dependem diretamente da saúde. A energia deve ser suficiente apenas para cumprir suas funções funcionais, nem mais, nem menos. Caso contrário, a engrenagem pode se soltar e passear por onde quiser, e isso não pode ser permitido. A tarefa do sistema é manter a engrenagem na célula atribuída a ela. Nossa tarefa, ao contrário, é adquirir energia e livre-arbítrio suficientes para administrar independentemente nosso próprio destino. Imagine que você, considerando-se um indivíduo independente, seja na verdade apenas um pequeno algoritmo em um complexo módulo de software. Sua função é somar números, como em um loop. Faça isso por enquanto. Adicione, depois volte, adicione novamente, então espere até que eles se voltem para você novamente. E assim o todo. Vida. Ou imagine que você é um transistor em uma placa-mãe com milhões desses transistores. Cada um desempenha sua função específica no local alocado. Alguém conseguiu bons lugares onde não há poeira, nem calor e o tráfego de megabits não é estressante. E alguém tem que trabalhar duro em um processador superaquecido, como em uma mina de carvão. E nenhum lugar para ir. Para onde você está indo? De sua aldeia natal. Ali, na capital, sob os holofotes, ou em cadeiras confortáveis, quem tem sorte se aquece. E você está sem sorte, você está onde está. De fato, parece a uma pessoa que a situação não pode ser alterada. Bem, como posso ter minha própria casa se tenho um salário miserável? Bem, quem me levará a um cargo altamente remunerado se eu não tiver experiência nem conexões? Como posso decolar se sou apenas um transistor ou parte de um algoritmo? E, no entanto, é possível. Levante-se e siga sua própria jornada, através de um labirinto de esquemas e convoluções de software, onde todos os outros ficam sentados no lugar, presos às suas células. Vá a qualquer lugar, mesmo aos cantos mais remotos da matriz, vagando em seu megamundo até encontrar exatamente o seu, como se especialmente reservado para você, um canto isolado onde você será livre e feliz. Mas primeiro, esse mesmo transistor ou algoritmo deve perceber quem é e onde está localizado. E para isso, é necessário ter energia livre e clareza de consciência, exatamente o que a matriz tira. O sistema não precisa colocar ventosas ao redor de uma pessoa ou inserir um chip em sua cabeça. Ela tem outras formas, não tão espetaculares, mas não menos eficazes. O sistema simplesmente fecha um amortecedor para uma pessoa, uma válvula de suporte de vida, no sentido literal. Então essa energia vital flui, mas não muito. Como isso é feito? Já comparei vasos sanguíneos com leitos de rios. O sistema cardiovascular do corpo é um sistema de irrigação, através do qual oxigênio, nutrientes e equipes de reparo são fornecidos a cada órgão e célula se algo der errado. Junto com o sistema de irrigação, há também um sistema de drenagem, sistema linfático. Os vasos linfáticos servem como uma espécie de cano de esgoto para a remoção de produtos metabólicos acumulados. Se os sistemas de irrigação e drenagem em alguns lugares ou em todo o corpo se tornarem inutilizáveis, o ciclo de vida normal é interrompido, a energia diminui e a doença se instala. Com a idade, pequenos vasos sanguíneos e linfáticos ficam obstruídos, atrofiam e morrem. A rede capilar seca, não se torna mais tão densa e ramificada como antes. Como resultado, o corpo humano no final da vida se transforma em um murcho, deserto ou pântano estagnado. Ambos significam morte. Mas, enquanto
houver pelo menos alguma corrente ao longo dos canais, a vida de alguma forma brilha. No entanto, se antes, apenas algumas décadas atrás, os sistemas de irrigação e drenagem se degradavam por si mesmos, de forma natural, agora a situação mudou drasticamente. Agora, o processo de entupimento e morte dos vasos sanguíneos acelerou significativamente sob a influência de fatores produzidos pelo homem. A comida tecnogênica já obstrui diretamente, especificamente os vasos sanguíneos, porque as instalações de purificação do corpo não conseguem lidar com a química e os sintéticos. E a radiação eletromagnética age de tal forma que os glóbulos vermelhos eletrificados se unem em aglomerados, conglomerados. Quando tal conglomerado entra em um capilar estreito, ele fica entupido e gradualmente morre. O cérebro de uma pessoa que passa a maior parte do tempo em um abraço com um telefone celular está exposto ao mesmo efeito que o cérebro de uma pessoa que bebe, porque qualquer dose de álcool, semelhante à radiação eletromagnética, faz com que os eritrócitos grudem. Para vasos grandes, essa colagem não representa nenhum perigo particular, embora o sangue, é claro, nesse estado já seja muito menos funcional. No entanto, na cabeça a situação é bem diferente. O cérebro humano é composto por bilhões de neuroníons. Cada uma dessas células é alimentada por seu próprio microcapilar, tão fino que os eritrócitos podem se espremer em apenas uma fileira. E quando um conglomerado de eritrócitos se aproxima da base do capilar, o capilar fica obstruindo sempre. Assim, com uma garrafa em um abraço ou com um telefone celular, o efeito é o mesmo. O cemitério de células cerebrais mortas está crescendo rapidamente. Claro, se o cérebro não for particularmente necessário para a engrenagem, você pode fechar os olhos para esse efeito. As reservas do cérebro são muito grandes e suas capacidades são usadas apenas por alguns %, o suficiente para a velhice. A sábia natureza parecia ter previsto que uma margem substancial de segurança deveria ser feita, e uma parte significativa do cérebro de um idiota seria totalmente desligada, caso contrário, ele não duraria muito. Mas há outro perigo, a ocorrência de um tumor cerebral devido à exposição constante à radiação eletromagnética. Fabricantes de telefones e operadoras de rede sobre isso. Eles sabem, mas não se importam com esse fato, eles se preocupam com o lucro. Os usuários de telefone não sabem disso ou estão em um estado chamado de segurança do rebanho. Afinal, todo mundo usa telefones. Eles não podem ser todos idiotas? É verdade? Tenho uma boa notícia para você, eles podem. Uma pessoa é capaz de permanecer em euforia despreocupada, ignorando os sinais de alerta, por um tempo arbitrariamente longo, até que o problema a afete especificamente, ou até que fique claro que todo o rebanho foi alimentado para o abate. Até a década de 1980, todos receberam com entusiasmo o surgimento de materiais de construção baratos à base de amianto. Ninguém prestou atenção aos avisos de especialistas sobre as propriedades cancerígenas desse mineral, e os fabricantes de amianto ganharam muito dinheiro. E então começaram os casos em massa da ocorrência de tumores. Mas a indústria do amianto é um negócio multibilionário, e os fabricantes há muito tempo conseguem fazer lobby por seus interesses, fazendo o possível para provar segurança absoluta. No momento, o amianto é totalmente proibido apenas nos países da UE. A guerra do amianto ainda não acabou. Por quê? Ainda não chegou a hora. O fato é que os tumores se desenvolvem por muito tempo, cerca de 35 a 40 anos. Considerando que o pico de uso do amianto foi no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, é fácil entender que o pico das doenças tumorais ainda está por vir, de 2015 a 2020. O mecanismo do relógio ainda está funcionando. Obviamente, as consequências da introdução generalizada das comunicações móveis começarão a surgir a partir de 2035. Ninguém sabe de que tipo em que escala essas consequências serão. O pior é que este é um experimento global e está sendo realizado em toda a humanidade. E como a radiação eletromagnética,
entre outras coisas, acarreta mudanças genéticas. Podemos supor que um experimento maluco está sendo realizado não apenas na atual, mas também na futura geração ainda não nascida. Pode parecer a alguém que estou inflando artificialmente um elefante de uma mosca aqui. Mas mesmo que esqueçamos as estatísticas das doenças provocadas pelo homem, que já citei, e tomemos duas dessas polos opostos, como recrutas e atletas profissionais, obtém-se o seguinte quadro. Os primeiros são selecionados de acordo com a barra mínima de saúde, os últimos requerem o máximo de saúde. Na Rússia, 30% dos jovens em idade militar são agora reconhecidos como inaptos para o serviço. Imagine, cada terceira pessoa é um caso perdido. Pelo que me lembro, 30 anos atrás, poucas pessoas não passavam no exame médico, apesar de naquela época os requisitos serem muito mais rígidos. Agora a barra de fitness já está muito subestimada, caso contrário não haverá ninguém para recrutar. Atletas profissionais sentam-se especificamente em medicamentos. Por algum motivo, tornou-se impossível suportar cargas e vencer competições sem estimulantes. Por exemplo, para aumentar a hemoglobina, você precisa tomar suplementos de ferro. Mas para que o ferro seja melhor absorvido, é preciso tomar outro medicamento. Esse remédio, por sua vez, causa azia, então outro é necessário. E o próximo leva a distúrbios do sono, então você tem que adicionar outro, para a insônia. E assim por diante, em circuito fechado. Ninguém mais se importa se é necessário ou não tomar estimulantes e suplementos. Outra coisa se preocupa, que de toda essa química se refere ao doping. E o que não é? A medicina não está particularmente preocupada com todos os fatos. Acima. Bastante oposto. A medicina, junto com a farmacologia, também é um grande negócio. Este negócio não precisa de pacientes saudáveis, mas doentes. Você ainda está saudável? Então vamos até você. Mas e o sistema? Ele realmente está interessado em eliminar completamente suas engrenagens? Não. Claro, como já disse, um elemento do sistema deve ser saudável, carregado de energia e também são apenas o suficiente para cumprir suas funções funcionais, nem mais, nem menos. Agora são necessários dados físicos especiais. A fabricação está se tornando cada vez mais automatizada. E até as tecnologias. E não. Militares estão caminhando para o fato de que em breve lutarão apenas com botões e joysticks. Assim, o amortecedor de suporte de vida é usado apenas para ajustar a funcionalidade. Radiação eletromagnética e alimentos sintéticos cobrem esse amortecedor. Medicina e a farmacologia ajuda a ficar de alguma forma no nível, mas também não permite que você suba mais alto. Como resultado, se uma pessoa aceita todos os produtos, condições e regras sistêmicas, sua saúde, energia e consciência ficam presas neste mesmo corredor, nem mais, nem menos. Na verdade, esse corredor serve como uma espécie de célula da matriz. O que não permite que você se liberte e vá em busca do seu caminho, mesmo que na estrutura da matriz. Assim, os requisitos para a engrenagem são baixos e sua tarefa consiste no seguinte: sente-se em seu local de trabalho, em sua cela, e aperte os botões, como esperado. Crie produtos do sistema e consuma tudo que ele te der. Obedeça a regra do pêndulo, faça o que eu faço. Siga o princípio da sociedade, se todos fizerem, então está certo. E não tente sair do sistema geral. Mas o principal é estar sempre em contato, online. Estar no sistema. Não separe os gadgets necessários para isso. Preste atenção ao fluxo de informações recebidas. Participe do coro geral de cliques e gostos de sempre ressoar com a web, de fazer parte dela. Não procure seu próprio caminho, você será guiado. Não pense, não incomode sua cabeça, eles vão te contar e te mostrar. Seu trabalho é aprender a clicar e curtir no nível mais primitivo,
para formar os reflexos condicionados necessários em si mesmo para curtir corretamente no lugar certo na hora certa, seja com um botão do mouse, um carrinho de compras ou uma cédula. E quando chegar a hora, esteja pronto para preencher as numerosas fileiras daqueles que marcham em formação geral para onde? Bem, em geral, você será mostrado onde. Você, o mais importante, esteja pronto. Engrenagem. Resumo. O parafuso deve ter energia suficiente apenas para cumprir seus deveres, nem mais, nem menos. O sistema fecha o amortecedor para uma pessoa, a válvula de seu suporte de vida, no sentido literal, para que a energia vital flua, mas não muito. Se os sistemas de irrigação e drenagem em alguns lugares ou em todo o corpo se tornarem inutilizáveis, o ciclo de vida normal é interrompido, a energia cai, a doença se instala. Agora, o processo de obstrução e morte dos vasos sanguíneos acelerou significativamente sob a influência de fatores produzidos pelo homem. Os alimentos tecnogênicos obstruem os vasos sanguíneos diretamente, especificamente porque as instalações de purificação do corpo não conseguem lidar com produtos químicos e sintéticos. A radiação eletromagnética atua de tal forma que os eritrócitos eletrificados ficam juntos em grupos, conglomerados. Perigo de desenvolver um tumor cerebral devido à exposição constante à radiação eletromagnética. As consequências da adoção generalizada de comunicações móveis começarão a surgir por volta de 2035. Este é um experimento global e é realizado em toda a humanidade. O amortecedor de suporte de vida é usado para ajustar funcionalidade humana. Não importa o quão louco pareça, mas em um sistema feito pelo homem, se você realmente estiver no sistema, em uma fazenda, seus recursos de suporte à vida não estão à sua disposição. Imagine que alguém controla seu amortecedor ou controla seu destino. Quem deve fazer isso? Você ou alguma força externa? Facilite sua vida.